Olá, nono ano, tudo bem com vocês? É o seguinte, sem muita demora, nós vamos para as respostas da prova do segundo bimestre, ok? Vamos lá. Vamos lá então, estou aqui com a primeira pergunta. As perguntas não estão necessariamente na mesma ordem que você fez, porque o sistema ele embaralha as questões, né? Eu vou responder aqui na ordem que eu elaborei as questões. Então tá aqui, a primeira diz assim, qual é o peso de um carro de 900 kg de massa sobre a superfície da Terra? Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar aqui o que nós temos. Ele nos dá a massa, uma massa de 900 kg, e ele dá a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que a gente calcule o peso. Tem uma fórmula que envolve essas três grandezas, que é essa daqui, né? P igual a mg. Para o cálculo do peso, é bem simples, é só multiplicar então a massa, que é 900 kg, pela aceleração da gravidade, que é 10. Então nós temos 900 vezes 10, vocês sabem que é 9.000 newtons. Esta é a resposta, é bem simples assim, então vamos procurar ali. Não é 90, não é 900, é 9.000. 9.000 quilogramas, aliás, 9.000 newtons é o valor do peso desse carro aí, ok? Ok, vamos para a próxima. Próxima questão, ela está aqui e ela diz assim: a figura mostra um satélite girando ao redor da Terra. As setas sobre a linha tracejada indicam o sentido do movimento do satélite. Nós temos esse movimento aqui, então, para cá, né? Olha lá, as setinhas estão indicando que é, olhando aqui da nossa visada, é um movimento em sentido horário. Imagine que em um certo momento a atração gravitacional da Terra sobre o satélite deixa de existir. Qual das setas indica a trajetória que o satélite vai seguir? Então nós temos aqui várias setinhas vermelhas, de 1 até 8. O satélite ele vem andando aqui e quando ele chegar nesse ponto aqui, essa bolinha verde é o satélite, chegar nesse ponto, acaba a atração gravitacional. Se não tem mais atração, o satélite ele vai deixar de orbitar o planeta. Ele vai seguir para onde? Essa questão é repetida, né? Inclusive ela está lá na nossa lista, né? Quem fez a lista certinho vai saber a resposta tranquilamente. Bom, se você tem um satélite em órbita e deixa de existir a força gravitacional, que no caso é a força centrípeta, né? Que aponta para o centro do planeta, o satélite vai seguir em linha reta, tá? A partir desse momento, então, a partir desse ponto, ele segue em linha reta para onde? Para lá. Ele segue retinho, ele sai pela tangente aqui, ó. A tangente é essa linha que encosta na órbita aqui, ó. Só que em linha reta, né? Ele segue então para a direita aqui no caso. Então, só voltando aqui para a gente poder observar a setinha ali, ó. Que setinha é aquela? É a número 3. Então a resposta é, você tinha ali resposta curta, você coloca 3, ou escreve 3, né? Alguma coisa assim. Beleza? É o que deveria ter feito, né? Aí, tranquilo, vamos para a próxima. Próxima questão está aqui e ela diz assim: assinale V para verdadeiro, F para falso. Então vamos lá. A primeira: à medida que um corpo se afasta da Terra, a massa diminui. A massa de um corpo diminui à medida que ele se afasta do planeta Terra? Não, né? A massa ela é a quantidade de matéria que está no corpo. Ele não vai perder essa matéria pelo simples fato de se afastar da Terra. Permanece a mesma massa, o que está nele, né? Então essa daqui é falsa. Aqui. Depois, quanto maior a medida entre dois corpos, desculpe, quanto maior a distância entre dois corpos, menor a força gravitacional que age sobre eles. Sim, né? Quanto mais longe, mais afastado eles estão entre si, menor é a força entre eles. Lembrando que ele é diretamente proporcional às massas, você aumenta a massa, você aumenta a força. Mas é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância, na verdade. Quanto mais longe esses corpos estão, menor é a força entre eles. Então, quanto maior a distância, menor a força? Sim, verdadeiro. O próximo. O peso de um corpo não varia, quer ele esteja na Terra, quer ele esteja na Lua. Bom, esse aqui obviamente é falso, né? Se você está na Terra, você tem um peso. Se você está na Lua, você tem outro peso. Nós já vimos isso, né? Os astronautas conseguem carregar mais peso lá na Lua, porque a atração gravitacional lá é menor, a massa da Lua é menor, então a atração gravitacional é menor, as coisas ficam mais leves na Lua. Então é falso isso aqui. O penúltimo aqui, não há força gravitacional agindo sobre um satélite em órbita
em torno da Terra, não há força gravitacional agindo? Sim, claro que há. A atração entre o satélite e a Terra. Então essa daqui é falsa. Depois a última, a força com que a Terra atrai a Lua é igual à força com que a Lua atrai a Terra. Sim, verdadeiro, é um par de forças, né? Ação e reação. A Terra faz força na Lua, a Lua faz força na Terra. A força tem a mesma intensidade, mas o sentido é contrário, ok? Então ficou assim as marcações e vamos para a próxima. Vamos lá, então esse exercício ele diz assim, esse aqui é sobre empuxo, né? Ele diz assim, um corpo de 15 newtons de peso, quando completamente mergulhado na água, aparenta ter apenas 8. Depois, aí pergunta aqui, letra A, qual é o valor do empuxo que age sobre o corpo? Depois, letra B, qual é o peso do volume do líquido deslocado pelo corpo? Bom, aí nós temos que lembrar o conceito de empuxo, né? Vou colocar aqui. Se você tem aqui um vasilhame com água, e aí a gente coloca uma pedra aqui. Vou colocar uma pedra aqui e ela está aqui boiando aqui, né? Está boiando aqui a pedra. O peso dessa pedra, ela tem a pedra, ali está falando de 15 newtons, né? Vou colocar o mesmo valor ali, 15 newtons. Só que quando ela é colocada na água, ela parece ter, eu vou colocar de verde aqui, parece ter apenas 8, é isso? É 8? Deixa eu ver lá. Isso, parece ter apenas 8. Tá? Agora, o peso dela não desapareceu, continua sendo 15. Por que parece ser 8? Porque tem uma força para cima, chamada empuxo, tá? Empuxo, e nesse caso vale quanto? Quanto que esse empuxo consegue anular desse 15 para que ele pareça ser 8? A diferença entre os dois, né? Qual é a diferença entre 15 e 8? A diferença é 7. Então, vamos colocar aqui, ó, 7 newtons. 7 newtons, então é o quê? É o empuxo, é a força para cima que o líquido faz no objeto, né? No caso ali a pedra, e anula um pouco desses 15 aqui. Anulam 7 newtons e aí sobra esse peso aparente aqui, que é os 8 newtons, certo? Então esse é o empuxo. Então já sabemos que o empuxo vale 7. E o que é o empuxo? O empuxo, ele tem o mesmo valor do peso da água deslocada. O peso da água deslocada. Vocês lembram do experimento? Se essa água cai aqui, ó, enquanto eu coloco a pedra no vasilhame, cai uma certa água aqui, ó, extravasa, né? Se eu colocar um vidro aqui e recolher essa água aqui e pesar ela numa balança, o peso que vai dar aqui é exatamente de 7 newtons. Ou seja, o peso desta água é o empuxo. Olha lá, o empuxo ele é o peso da água deslocada. E vale quanto? Esse peso dessa água deslocada? Vale 7. Então, isso aqui é a resposta da letra A, essa daqui é a resposta da letra B. 7 e 7, certo? É a diferença entre os dois. Então, vamos procurar ali, ó. Letra A, 15 e 8 não é. A segunda aqui, A, 8 e 15 não é. 15 e 7 não é. 7 e 7, olha aqui, 7 e 7. Então, é a resposta, né? O empuxo é 7 e o volume do líquido deslocado também pesa 7, ok? Beleza, vamos para a próxima. Temos aqui mais um verdadeiro e falso, vamos analisar aqui. A primeira diz assim, o sentido da força de empuxo é o mesmo do peso do corpo. De novo, o sentido da força de empuxo é o mesmo do peso do corpo. A gente acabou de desenhar aqui, né, que o peso ele é para o centro da Terra e o empuxo é para cima. O líquido faz o objeto para cima. Então eles têm sentidos contrários. Então não é o mesmo sentido. Sentido oposto. Isso aqui é falsa. Beleza, a próxima. O princípio de Arquimedes se aplica tanto a líquidos quanto a gases. Isso aqui nós vimos que sim, é verdadeiro. Serve para um objeto na água, ou num líquido, no óleo, por exemplo, mas serve também para objetos no ar. Um balão, por exemplo. Por que um balão de hélio sobe e um balão com ar comum não sobe? O balão com hélio ele sobe porque lá dentro o gás é mais leve e sofre um empuxo para cima, né? Da atmosfera em volta, faz uma força para cima e o balão sobe. Então, o princípio de Arquimedes, sim, ele se aplica tanto a líquidos quanto a gases, é verdadeiro. Depois o terceiro diz aqui, ó, todo o corpo mergulhado em um líquido
ao interagir com ele, sofre uma força de baixo para cima? Sim, é exatamente, e é o empuxo, né? O empuxo é essa força que é de baixo para cima, que os líquidos e os gases fazem, né? Ele não está especificando aqui o gás, mas não deixa de estar correto isso aqui. Todo corpo mergulhado em um líquido, ao interagir com ele, sofre uma força de baixo para cima. Corretíssimo. A próxima diz assim: um corpo está flutuando na água. Pode-se afirmar que nesse instante o seu peso e o seu empuxo têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Correto, corretíssimo. Se ele está flutuando, nem o peso é mais forte, nem o empuxo é mais forte. Os dois são iguais. Então é o que está dizendo aqui, ó. O seu peso e o seu empuxo têm a mesma intensidade. Ok. Mas os sentidos são opostos? Sim, o peso é para baixo, o empuxo é para cima. Correto? E aí a última: se um corpo afunda na água, então o seu peso é maior que o empuxo. Correto também. Se ele está afundando, se ele está descendo, é porque o peso é maior do que o empuxo, certo? Aí ele desce. Se você solta ele lá no fundo, numa certa posição, e ele começa a subir, sei lá, uma bola de ping-pong no fundo da piscina, você solta, ele sobe. Porque ela está subindo, porque o empuxo é maior do que o peso da bolinha, ok? Então ficou assim as respostas, só uma falsa, né? E as outras verdadeiras. Vamos para a próxima. Mais uma aqui, agora sobre trabalho. E a pergunta é: qual é o trabalho realizado por uma pessoa que faz uma força de 50 newtons para arrastar um móvel 3 metros de distância na direção e no sentido da força? Então nós temos aqui uma força de 50 newtons e nós temos uma distância de 3 metros. Inclusive eu usei até a mesma figurinha ali do material que eu estava usando com vocês ali, né? A menininha empurrando uma mesa. Bom, o trabalho, pessoal, trabalho é força vezes o deslocamento. Só isso, né? Trabalho é energia com que você transfere para a mesa ao empurrar ela. A força é de 50 newtons e a distância é de 3 metros. Fazendo então 50 vezes 3, nós temos 150 joules. Ok? Essa é a energia transferida da pessoa para a mesa enquanto ela empurra, enquanto ela faz força na mesa para arrastar ela por 3 metros. Ok? Procurando a resposta aqui, nós temos aqui a letra C. Beleza? Facinho. Vamos para a próxima. Esse exercício aqui é sobre potência e diz assim: um carro realiza um trabalho de 1.500 joules. Vamos anotar aqui. Trabalho de 1.500 joules. Num tempo de 5 segundos. Então, no intervalo de tempo de 5 segundos. ΔT igual a 5 segundos. Qual é o valor da potência? Então, nós vamos encontrar aqui a potência. Vamos lá. A fórmula da potência é simplesmente o trabalho dividido pelo tempo. Ok? Trabalho é energia. Então, energia dividido pelo tempo. O trabalho, o exercício nos deu, é 1.500 joules. E ele realizou esse trabalho em 5 segundos. Então, aqui está fácil fazer a divisão, né? Se você não sabe fazer de cabeça, você tem que montar a continha aqui, né? Então, 1.500 dividido por 5... Vamos pegar o 15 aqui, né, que é o que cabe. Na tabuada do 5 é 3 vezes 5 dá 15, certinho, né? Sobra 0. Baixa o primeiro 0. 0 dividido por 5 é 0. Baixa o outro 0. 0 dividido por 5 é 0. Então a resposta é potência. Potência é de 300 o quê? Como é que se mede a potência? Lembram? 300 watts. 300 watts é a resposta. Vamos procurar ali nas alternativas. A letra A. 300 watts é a resposta. Ok, pessoal? Facinho. Vamos para a próxima. Ok, pessoal, nós temos aqui então um exercício sobre energia mecânica. E diz assim: um garoto e seu skate possuem juntos uma massa de 50 kg. Vamos anotar aqui do lado. Nós temos uma massa de 50 kg. Ele está inicialmente parado. Então, no início a velocidade é 0. A velocidade inicial é 0. Vai descer a rampa. Opa, deixa eu arrumar aqui. Vai descer a rampa de 5 metros de altura. Vamos anotar isso aqui também. A altura é de 5 metros. Uma altura H de height, né? 5 metros. E aí ele usa gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito e a resistência do ar, responda. Então, ele vai pedir ali, letra A. Qual o valor da energia potencial gravitacional do skatista no ponto A?
Bom, vamos lembrar como é que se calcula a energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos colocar aqui embaixo os valores que a gente sabe. Potencial gravitacional será a massa é de 50 kg, a aceleração da gravidade é 10 e a altura é de 5 metros. Então, nós temos assim, energia potencial gravitacional será, se eu fizer aqui, por exemplo, 5 vezes 10 dá 500 e 500 vezes 5, energia potencial gravitacional será esse 5 aqui, ó, 5 vezes 5 é 25 com mais 2 zeros. 2.500 joules. Essa é a energia potencial gravitacional do skatista lá no alto, onde ele está aqui, ó, no alto da rampa, aqui, do half. Está bem no alto ali, então ele tem essa energia potencial gravitacional. Então vamos anotar ali do lado. Coloquei aqui, ó, 2.500. Agora a letra B pergunta: qual o valor da energia cinética do skatista no ponto A? Qual é a energia cinética aqui, ó? Aqui no ponto A, aqui no alto. Opa, vamos voltar aqui. Qual é a energia cinética aqui no ponto A? Bom, nós vimos que a velocidade inicial é zero, né? A velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, não tem velocidade, ele tem energia cinética. Lembrando que energia cinética é energia de movimento. E a fórmula é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Se ele não tem velocidade aqui, ó, a velocidade é zero, quanto que vai dar essa energia cinética aqui? Vai dar zero, né? Se você fizer o cálculo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, energia cinética. A massa é de 50 kg, a velocidade é zero ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai dar 0 ao quadrado é 0, vezes 50 é 0, dividido por 2 é 0. Então, nós temos uma energia cinética de 0 joules. Ele não tem energia, ele está parado, ele não tem energia cinética. Ele só tem energia de altitude aqui, ó, potencial gravitacional. Então, o que eu vou marcar ali? Vou marcar 0. Aí, agora a letra C. Qual o valor da energia potencial gravitacional no ponto B? Agora, vamos olhar o ponto B lá em cima. Aqui, ó. O ponto B é no solo, aqui, ó, no nível, aqui, ó, no nível do solo, certo? Então, qual é a altura aqui no ponto B? No ponto B, a altura é 0. Então, se você tentar calcular a energia potencial gravitacional no ponto B, potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura, vai ficar assim, ó. A massa é de 50 kg, a gravidade é 10 e a altura é 0. Quanto que dá aqui? Vai dar 50 vezes 10 é 500, só que vezes 0 vai dar 0, ou seja, a energia potencial gravitacional do skatista, quando ele passar pelo ponto B, é de 0 joules. Não tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque não tem altitude. Energia potencial gravitacional é energia de altura, de posição, de altura. Não tem altura, então é 0. Está no nível do chão, é 0. Então vamos marcar aqui, 0. Depois na letra D, qual o valor da energia cinética no ponto B? Bom, vamos olhar lá em cima de novo? Isso aqui não vai precisar fazer cálculo. Se você tinha 2.500 lá em cima, na forma de energia potencial gravitacional, e ele desceu a rampa e perdeu essa energia potencial gravitacional, ele ganhou outra. Ele ganhou energia cinética, ele ganhou velocidade. Quando ele chegou no ponto B, ele estava na velocidade máxima, que é o ponto mais baixo, certo? E, ou seja, esses 2.500 de energia potencial gravitacional foi se transformando até chegar aqui embaixo numa energia cinética de 2.500 joules. Houve uma transferência, então, uma troca. A energia potencial gravitacional, que era 2.500, sumiu, acabou quando chegou lá embaixo, mas a energia cinética, que lá em cima era 0, lá embaixo é de 2.500. Ok? Então, quanto é a energia cinética no ponto B? Ou seja, qual é a energia cinética no ponto B? Essa é a pergunta. A energia cinética no ponto B, ele é igual à energia potencial gravitacional no ponto A. Vamos pôr um B aqui, ó. A energia cinética no ponto B é igual à energia potencial gravitacional no ponto A. Quanto valia a potencial no ponto A? Valia 2.500 joules. Então, essa energia se transformou em energia cinética, toda ela. Então, qual é a energia cinética no ponto B? 2.500. Por último, letra E. Qual será o valor da energia potencial gravitacional do skatista no ponto C? Vamos olhar lá onde é o ponto C? O ponto C é aqui, ó, no alto de novo. Ó. Então, ele vai descer
e vai subir e vai chegar aqui de novo o menininho, né? Ó. O menininho é meio calça quadrada aqui, ó. Os bracinhos, ó, com o skate. Vai chegar ali no ponto C. Veja bem, ele tinha 2.500, eu vou trocar a cor aqui, ó. Ele tinha 2.500 lá no alto de potencial gravitacional. Aí ele foi perdendo essa energia potencial gravitacional, ficou 0 aqui embaixo, mas virou 2.500 de energia cinética. Agora vai acontecer o contrário, ele vai perdendo velocidade, ele vai subindo, perdendo velocidade, mas ele vai ganhando altura, ele vai ganhando energia potencial gravitacional de novo. Até ele chegar aqui em cima, ele vai ter de novo a mesma energia que ele tinha lá do outro lado, porque ele está na mesma altura. Energia potencial gravitacional no ponto C será de 2.500 joules, certo? Então veja só, era 2.500 no começo. Quando chegou aqui embaixo, virou 0 de potencial, 2.500 de cinética. Quando chegar lá em cima, troca de novo. Ele ganhou altura, ganhou 2.500 de potencial gravitacional e foi perdendo velocidade. Perdeu energia cinética. Ou seja, do B para o C, a energia cinética virou potencial gravitacional. Certo? Então, a resposta é... A pergunta lá é... Qual é a energia potencial gravitacional lá no ponto C? No ponto C, a energia potencial gravitacional é 2.500. Mesma energia que ele tinha no ponto A. Beleza? Então, aqui sim ficou o quadro de respostas. Ok? Vamos para a próxima. Está aqui mais um exercício. Ele diz assim, é sobre energia cinética, né? O cálculo da energia cinética. Ele diz qual é o valor da energia cinética de um carro de massa 1.000 kg. Vamos anotar aqui, 1.000 kg. Que viaja em uma estrada com velocidade de 20 metros por segundo. Isso aqui não precisa transformar nada, tá tudo certinho, é só jogar na fórmula. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nós temos a energia cinética de... A massa é de 1.000 kg, que é 1 tonelada. A velocidade é 20 ao quadrado e de tudo isso dividido por 2. Eu posso já dividir o 1.000 por 2, né? E fazer o 20 ao quadrado. Então, eu vou ter assim, ó, 1.000 dividido por 2 é 500. 20 ao quadrado é 400. Ok? Tem que fazer lá 20 vezes 20, né? Vocês lembram disso? Baixa o 0 aqui, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 400. E aí nós temos energia cinética, então, aqui a gente faz ó, 5 vezes 4 é 20, e nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. 200.000 joules. 200.000 joules pode ser escrito também, vocês lembram, né? Que a palavra 1.000 a gente troca por kilojoules, é a mesma coisa. Então, vamos procurar essas duas respostas aí. Ah, não tem, essa aqui é para escrever, né? Essa aqui você vai escrever ali a resposta, então. Se você colocou assim, 200.000, J, ok. Ou só, desculpe, que faltou. 200.000, tá ok. Se foi 200.000 J, ok. Se você colocou 200kJ, ok. Tudo certo. Ou se você escreveu por extenso, também ok. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Ok, temos aqui mais um verdadeiro e falso. A primeira diz assim, quanto mais tempo demorar para realizar um trabalho, menor será a potência desenvolvida. Quanto mais tempo demora, menor é a potência. Tá correto, né? Se você faz logo, realiza rápido um trabalho, quer dizer que é muito potente. Lembra da Ferrari e do Fusca? A Ferrari chega a 100 por hora muito mais rápido, ela tem muito mais potência. Então, quanto mais tempo demorar, menor a potência. Tá corretíssimo. Tá? Então, verdadeiro aqui. Poderia até dizer o contrário. Ó. Quanto menor tempo para realizar um trabalho, maior a potência. Não é? Estaria correto também. Agora aqui, a segunda. A unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades é o watt. Unidade de potência é o watt? Sim, é o watt. Está correto. Tem ainda o quilowatt, né? E tem o cavalo motor, tem o horsepower, mas... nós medimos no Sistema Internacional em watts. Depois o terceiro, quando um objeto cai de determinada altura, a sua energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Acabamos de ver no exercício do skatista, né? Ele está lá no alto, ele tem energia potencial gravitacional. Ele vai descendo, ele ganha energia cinética. Depois vira potencial gravitacional de novo quando ele sobe do outro lado. Então, de novo aqui, ó, quando o objeto cai de determinada altura, sua energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética? Ok, verdadeiro. Penúltima, o quilowatt-hora tá errado aqui, né?
mede a quantidade de energia. Correto, nós vimos que a energia ela é medida fazendo potência vezes o tempo. Se a gente deixar a potência em quilowatt e deixar o tempo em horas, nós temos o quilowatt-hora. Eu dei alguns exemplos, né? Para, sei lá, um chuveiro de 3.000 watts, são 3 quilowatts. Se ele ficar ligado no mês inteiro durante 30 horas, então você tem 3 vezes 30, você tem 90 kWh. Até falei que é mais ou menos R$1 o preço, né? Eu fui olhar a conta de luz ali outro dia, né? Estava falando sobre isso aqui. Fui olhar o valor do preço. E tá menor, tá menos que R$1. O valor do quilowatt-hora, só por curiosidade, o preço do quilowatt-hora está aproximadamente 75 centavos, tá? De real, certo? A gente colocar assim, ó. Colocar assim, ó. Cifrão, R cifrão, 0,75. 75 centavos o quilowatt. Aí multiplicando aqui, ó, por 75, você tem mais ou menos o valor que vai ser pago pelo uso desse chuveiro no mês, certo? Beleza, então, quilowatt-hora é uma medida de energia? Sim, correto. E a última aqui, a energia que um corpo possui em função de estar em movimento é chamada de energia potencial gravitacional? Não, né? Nós aprendemos que a energia de movimento é a energia cinética. Energia cinética. Então, não é a potencial gravitacional. A potencial gravitacional é de altura. A cinética é de movimento. Ok? Beleza? Então, ficou assim a chave de respostas. Só a última é falsa. Vamos para a próxima. Última questão da prova. É uma questão bônus, inclusive. Ó, vai valer um pontinho extra. Ela diz assim, sabendo que 1 kWh custa, a certa data, R$1, né? Então, vamos colocar aqui, 1 kWh equivale a R$1. R$1. Calcule quanto pagará uma família por mês pelo uso de um chuveiro de 3.000 watts. Isso aqui, inclusive, é o exemplo que eu acabei de dar, é parecido com isso daí. Então, vamos colocar aqui, a potência é de 3.000 watts. Que de potência 1 hora por dia, considerando um mês de 30 dias. Então, nós temos um tempo aqui, ó. Nós temos um tempo de 1 hora por dia. Vou colocar aqui 1 hora por dia, que é o mesmo que 30 horas por mês, certo? Então, vamos lá. Calculando a energia, fica assim, ó. Vou colocar a potência aqui e vamos colocar o tempo aqui. Lembrando que aqui, ó, watt, 3.000 watts, temos que passar para quilowatt. O quilo, ele é 1.000, então no lugar desses 3 zeros eu vou colocar o K, quilowatt. Pronto. Então eu vou usar esse valor aqui e esse valor aqui, que inclusive eu já fiz até no exemplo passado aqui, ó. Potência é 3, o tempo é 30 horas. Então nós temos uma energia de 90 kWh. Sabendo que custa R$1 cada quilowatt-hora, tá fácil, não precisa nem fazer conta, né? Se 1 kW custa R$1, 90 kW vão custar R$90. R$90, certo? 1 kW é R$1, 90 kW, R$90. Ok, então, se você colocar a resposta aqui, né, era para você escrever a resposta. Ok, pessoal? Beleza. Eu vou ali agora olhar as questões de cada um e vou liberar as notas. Valeu? Abraço. Até já. Bom, eu estou gravando essa aula hoje, quarta-feira. Amanhã nós temos aula, amanhã cedo, então nos vemos. Ok? Abração, tchau, tchau.